Olá, meu querido ouvinte, minha querida telespectadora. Aliás, como diz o nosso querido doutor Adir, interespectadora, né? Meus queridos, vocês que estão agora acompanhando essa live, meu nome é Frederico Carvalho, já deixo para vocês aqui o meu e-mail, né? professor@fredericocarvalho.com.br e também o meu contato no Facebook, facebook.com/frederico.carvalho.77. Ó, nossa, podia ser 007, mas não é, 77. Hoje conosco está o meu querido professor, doutor. Ele não é só professor universitário, ele tem honra de ser professor também de fundamental e médio. Ele sempre diz isso para mim. Eu acho que ele continua. É o professor Rui Aniceto Fernandes. Professor Rui, muito boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Alô? Eu não estou saindo, não? Tá. Tá, estou sim. Oi, Frederico. Oi, tá me ouvindo, Deu Rui? um, deu um, Eu tô ouvindo. Deu um tilt aí. agora ouvi, deu uma travada, mas agora foi. Ah, ótimo, ótimo. Tudo bem, Rui? Boa noite, Frederico. Boa noite, Frederico. Boa noite para todos. Tá ainda com fundamental e médio também, ou, Rui? Ou só com a faculdade? Espera aí, Frederico. Deu outra travada aqui. É, internet, provavelmente. Pronto. Acho que voltou. Tá saindo o seu, Voltou? tá, o dele vai estar. Tá certo. Mas está com fundamental e médio ainda, Rui? Ou está só Sente o com celular. faculdade? Então, Frederico, tem 3 anos que eu precisei sair do ensino fundamental, né? Que chato, Porque hein? depois que eu Você passei para gostava? a UERJ, eu ainda fiquei. Não, eu gostava, eu atuei com o fundamental durante 17 anos. Bom, Foram né? 17 anos, mas depois que eu passei para a faculdade, a dinâmica na universidade acabou me exigindo cada vez mais, e aí com isso eu tive que abrir mão da rede. Beleza. Olha, já temos aqui o Gustavo Gilste Martins, ele que é de Minas Gerais, Belzonte. É de Belzonte. Boa noite, professor Frederico, professor doutor Rui Aniceto e a todos que estão acompanhando a live BH Minas Gerais. Ó, já começamos, hein? Já começamos. Está aí a posição do Gustavo. Mas, Rui, nós vamos falar hoje sobre um trabalho que você já fez e vem fazendo, que é falar um pouquinho. Caiu. Ah, voltou. Voltei. O trabalho falando sobre Gonçalo Gonçalves. Você já me clarificou há algum tempo atrás, Vanderlei Fonteboa também aqui, muito boa noite, Vanderlei, tudo de bom para você. Então, você já me falou que havia dois Gonçalo Gonçalves na história de São Gonçalo. O velho e o moço. Né? Assim como a gente. O velho, eu, o moço, você. Né? Então, mais ou menos. Agora, o mais importante deles, Rui, foi o Gonçalo Gonçalves, o velho, não é isso? Exatamente. Para nossa história, foi o velho. Foi o velho, né? Então, ele era um fidalgo, é isso, Rui? Olha, Frederico, o Gonçalo... Isso é intimidade, hein? Isso é intimidade. O Gonçalo... Boa noite, Rodrigo Bonioli. O que acaba acontecendo é que a gente se apropria dos nossos objetos, né? Tá certo. Olha aí o Jota Sobrinho. O Jota Sobrinho também. Forte abraço, Frederico e Aniceto. Gente boa, meu querido sobrinho. Um dia você tem que estar aqui com a gente, hein, ô sobrinho? Então, o que acaba acontecendo, Frederico, é que a gente se apropria do objeto, né? Uhum. Então, eu tô estudando, estou fazendo um levantamento sobre a história do Gonçalo Gonçalves o Velho já há uns 3 anos que eu estou atrás desse personagem, né? Uhum. E aí a gente se apropria do personagem, né? Se apropria e aí a gente cria essa intimidade, né? É o Gonçalo, né? É o Gonçalo.
É o Tá Gonçalo. certo. Gonçalo Gonçalves, que poderia ser até Gonçalves Gonçalves, né? Porque muita Ó, gente faz essa tradução, né? Gonçalves é, Gonçalves. Tá aí também, ó, Marlon Ferreira, boa noite, professor Rui Aniceto, olha aí, ó. é É, muito o Marlon é legal, meu orientando, um grande amigo. né? A Ana Luiz Antunes, ó, a minha senhora aí, oba, ligadinha na história gonçalense, isso muito me interessa. É Que o bom, que Rafael bom. Siqueira também, presidente do Cinep. Ó, boa noite, professores. Ele gosta muito de você, Rui. Ah, que bom, que bom. O Zeca Zeca Pinheiro, Pinheiro. estamos aqui acompanhando nossos amigos e nossa história que sempre nos encanta e que o professor Rui tanto conhece. Sérgio Toledo, tô de olho. Olha aí, ó. Olha, Ah, olha quantos Zecão, amigos aí, né? quantos Quantos, amigos, quantos verdade. amigos. Mas, Rui, é, fica-se especulando sobre o fidalgo Gonçalo Gonçalves. E eu li até um material muito gostoso, muito palatável de ler. Você passou para mim a questão de que ele era piloto, né? Ele trabalhava com navios e ele era piloto, não é isso? Então, Frederico, o Gonçalo, ele durante muito tempo, ele foi um personagem muito mencionado, mas pouco estudado da história de São Gonçalo, né? Certo. Por exemplo, essa informação de que ele foi piloto e de que foi medidor é uma informação Medidor, é? nova, né? É uma informação nova porque os nossos historiadores tradicionais, né, desconheciam, e eu, nessa pesquisa que eu fiz, acabei conseguindo encontrar. Ele era piloto, ele era a segunda figura mais importante nas embarcações Certo. portuguesas, né, que era o cargo de piloto, que era, de fato, quem comandava o navio, Uhum. né, Porque porque normalmente o capitão era indicado, né? o capitão era o cara que tinha dinheiro, né? Era o cara que bancava a parte ali, né? Que conseguia o financiamento. Então ele tinha esse papel. Mas quem tinha a técnica da navegação era o Gonçalo, né? Era o Certo. piloto. Na verdade, era ele que mandava mesmo na embarcação, ele que dizia como tinha que fazer para poder chegar a algum lugar. Exatamente, exatamente. Olha o Rodrigo Né? Era quem. Bonioli aí, ó. Eu sou historiador e amante da história de São Gonçalo, mas fico triste que a nossa história não é muito valorizada pelas autoridades. Inclusive, lugares históricos estão desaparecendo. O pessoal está entrando, hein, Rui? Olá, Frederico. Gilvan Carneiro da Silva, ó, grande escritor, Gilvan. Grande Olá, Giovanni. Frederico, boa noite. Esse é fera, Rui Aniceto, meu querido amigo. Júnior Santos também aqui, boa noite, Júnior Santos. Mas vamos lá. Então, ele acabou trabalhando, até por conhecer medidas, por ser piloto, ele acabou trabalhando com medidas, de um modo geral, uma espécie de agrimensor, não seria isso? Seria, porque como ele tinha o conhecimento técnico, né? Da longitude, latitude, dessas definições para navegação, quando ele se fixa no Rio de Janeiro, né, e aí ele vem para o Rio de Janeiro logo depois ou durante aquele processo de expulsão dos franceses e a fixação portuguesa que vai fundar a cidade do Rio de Janeiro. Certo. Então, esse é um momento em que você está montando uma cidade, né? Você está montando uma burocracia, uma administração, e aí o Gonçalo ele vai ser uma figura importante porque ele vai ser aquele que vai definir as fronteiras das terras que estavam sendo concedidas aos portugueses, né? As Seis Marias, né? Ah, Então então, ele de uma certa forma, ele foi o agrimensor disso. exatamente. Ele era o cara que estava ali. Então, se ele medisse alguma coisa errada, definisse algum marco errado, você podia gerar ali um litígio entre dois personagens importantes, né? Então, e aí ele tinha um papel de destaque nessa sociedade que estava em formação, né?
Não é à toa que no Rio de Janeiro, por exemplo, ele era proprietário de uma vasta extensão territorial no Morro do Castelo, que o Morro do Castelo não existe mais, mas para você ter uma noção de onde era mais ou menos as terras dele, era ali nas imediações da Santa Casa de Misericórdia, da Igreja de Santa Luzia, A área do castelo mesmo, a área do castelo mesmo, né? Que a gente chama hoje no Rio. É isso? Exatamente, exatamente. É. Ou seja, era dinheiro. A Silene Pinheiro está aqui. Boa noite, Silene. Seja bem-vinda à live. Mas então, ele tinha muitas terras. E ele veio para São Gonçalo. Fazer o que aqui em São Gonçalo? O que ele vem fazer? Esse pessoal que naquele momento participou da expulsão dos franceses e da fundação da cidade do Rio de Janeiro, eles foram agraciados pelo rei, pela administração real aqui, com terras na cidade do Rio de Janeiro e no Recôncavo, né? Nessa região toda do entorno da Baía de Guanabara. Ah, não era só Rio de Janeiro. Não era só lá, né? Por exemplo, que também foi dessa forma, foi a própria tribo do Araribóia, né? A aldeia do lado de cá, em São Lourenço dos Índios, né, que é o núcleo original de Niterói, foi também uma concessão em retribuição, em reconhecimento ao papel que esses personagens desenvolveram na expulsão dos franceses, né? E o nosso Gonçalo foi isso, ele obtém uma sesmaria na imediação do rio Suaçunhão, que hoje seria o rio Imboaçu, né? E aí, nessas terras, ele recebe as terras em 1579, né? Até hoje a gente define aí como data da sesmaria, né? O dia 6 de abril, né? Que seria, então, o início da história colonial de São Gonçalo, né? A data da concessão da sesmaria do Gonçalo Gonçalves. 6 de abril. É isso? 6 de abril. Tá certo. 6 de abril de 1579. Então, 1579, ou seja, 79 anos depois da chegada de Cabral aqui. E o ano passado nós completamos 440 anos. Esse ano, 441. 441 anos, olha que beleza. Deixa eu cumprimentar aqui Edilamar Nogueira, está dando boa noite. Nosso querido engenheiro Dr. Valmir Rodrigues Dias, História de São Gonçalo, me interessa. Gustavo, lá de Minas Gerais, olha essa, o Rui. Adoro história e procurei saber um pouco mais sobre Gonçalo Gonçalves. Belo Horizonte, hein? Muito bacana. Gonçalo Gonçalves, conhecido legal como o Velho, em 6 de abril de 1579, que mandou construir a primeira capela de São Gonçalo, dedicada a São Gonçalo da Amarante. Já Gonçalo Gonçalves era originário de Amarante, cidade do Minho, em Portugal. O cara pesquisou tudo, cara. Então eu tenho que ter cuidado com o que eu falo aqui, né? Olha o Carlos Tarifa dizendo aqui, cheguei lá, Mato Grosso do Sul, hein? Mato Grosso do Sul. Carlos Tarifa é Mato Grosso do Sul. Nossa querida repórter Sandra Figueiredo, boa noite, professores, assistindo com muita atenção. Olha o Rodrigo Bonioli novamente, o município comemora a emancipação e não a fundação. Isso é triste, é verdade. Gustavo Juste está aplaudindo aqui, viu? Está aplaudindo. A Graça Queiroz já está com... Que prazer encontrar dois amigos ao mesmo tempo. Muito obrigado. Que beleza. Diga com quem andas e dir-te-ei quem és. Mas que bom. Essa coisa do Rio Suaçunhão. E, do outro lado, o Rio Guaxindiba. São áreas que, para nós hoje, são razoavelmente afastadas. Naquela época não tinha esse negócio de afastamento, era considerado próximo até. Pegava um cavalo, pegava um barco, chegava lá e tudo bem. Rui, me diz uma coisa. Há uma controvérsia muito grande sobre essa capela que o Gustavo citou, a capela de São Gonçalo da Amarante. Uns dizem que foi à margem do rio Guaxindiba.
e outros dizem que foi à margem do rio Suaçunhão, que é o hoje conhecido como Rio Imboaçu. Meu querido amigo, e aí? Essa controvérsia, ela merece existir ou não tem muito sentido? A versão de que a capela tinha sido erguida primeiro lá em Guaxindiba e depois transferida para São Gonçalo, para o centro, né? Isso começa no final do século XVIII, Sim. quando Monsenhor Pizarro e Araújo, Uhum. que era um visitador eclesiástico, ele era um padre que foi enviado pelo bispo para saber como é que estava a situação das igrejas, das capelas, na região do Rio de Janeiro toda. Perfeito. Né? Então ele chega em São Gonçalo e procura saber como é que tinha começado, como é que tinha sido, e aí ele vai consultar um documento que é o Alvará de Criação da Freguesia. Sim. E no Alvará está escrito: crio, fica erguida a freguesia, a vigairaria de São Gonçalo de Guaxindiba. Então, isso leva o Pizarro dizer, olha, então a primeira capela foi em Guaxindiba e depois transferida, né, para as margens do Rio Imboaçu. Mas o que acontece, né? Quando você consulta a cartografia da época e vai consultando outros documentos aí da história de São Gonçalo, a gente percebe que o nome Guaxindiba, por conta do rio, né? O rio era referencial, então todo mundo usava o nome para denominar a região toda, né? Então é aquela coisa assim, é o Vale do Guaxindiba, como tinha o Vale do Rio Macacu, né? O Vale do Macacu, né? Então o Guaxindiba, ele não era apenas a denominação do rio, era a denominação da região. Certo. Só para te dar um exemplo, no início do século XVIII, tem um processo de um cristão novo, que foi perseguido pela Inquisição, preso pela Inquisição de Lisboa, em que ele diz que ele é proprietário da fazenda do Colubandê, a família era dona da fazenda do Colubandê, e ele diz, olha, a fazenda cita em Guaxindiba, fica em Guaxindiba. E Ou seja, Guaxindiba era tudo. Guaxindiba era tudo. Né? Mas quando a gente vai percebendo esses registros cartográficos e alguns outros indícios, a gente vê que a localização da primeira capela era onde está a matriz hoje. Era ali mesmo, nunca mudou de lugar. Jeito. Não tem jeito, era lá mesmo. Era lá mesmo. Tá certo. O Rui, a matriz São Gonçalo, mudando um pouquinho o tópico, a Igreja Matriz de São Gonçalo está passando por uma reforma muito grande, não é isso? E você é o consultor histórico desse trabalho, né? Como é que está indo essa reforma? Está voltando às origens? Então, Frederico, a gente começou esse trabalho já tem uns 4 anos, mais ou menos, quando o padre, que atualmente é o pároco da Matriz, o padre André, nos convidou pela UERJ, né, para a gente fazer essa parceria, e aí a ideia foi fazer um levantamento histórico das transformações que a igreja passou, o que foi sendo mudado ao longo do tempo, até a reforma que o padre Eugênio fez na década de 70, né? E foi desastrosa, diga-se de passagem. Você não precisa dizer, mas eu digo. Eu vivi essa época, eu vi. Exato, né? Assim, por mais boa intenção que ele tivesse, ele destruiu uma boa parte do patrimônio, né? E aí o que a gente está fazendo, assim, nesse levantamento, como a igreja não é tombada, então a gente está retomando características de outros períodos, mas que possam atender às necessidades atuais. Né? Só para te dar um exemplo. O
o piso, por exemplo, o piso do templo que foi ampliado no século XVIII era uma lajota de cerâmica, Sei. porque aí você removia a cerâmica para poder fazer os enterramentos dentro da igreja, para enterrar ali as famílias mais importantes e tal. A cerâmica é mais vulnerável, então a gente decidiu retomar o ladrilho hidráulico que foi instalado no início do século XX. E aí a igreja foi... Então a gente está escolhendo qual característica de certos períodos que a gente consegue recuperar. E está um trabalho bastante interessante. Agora a gente vai começar a orçar, já estão sendo pedidos alguns orçamentos, para se refazer em madeira os altares laterais e recompor o altar-mor também. Certo. Né? Mas Isso é muito uma caro, obra de né? vulto. Isso é muito caro, né? Olha, o primeiro orçamento que nós recebemos, a empresa, para fazer os 4 altares laterais, restaurar o altar-mor e recompor o altar-mor, dava mais de 1,5 milhão. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Entendeu? O Valdemar Henrique está aqui. Boa noite, excelente live, estou amando o tema. A Graça Queiroz gostaria que as bibliotecas escolares fossem mais equipadas sobre a história de São Gonçalo. Graça, você tem razão, mas eu acho que nós mesmos estamos aprendendo um pouco da história de São Gonçalo agora, né, não, Rui? É um pouquinho, né? Não é? Estamos aprendendo, porque Exato. a gente pensa que sabe, daqui a pouco descobre mais alguma coisa, pensa que sim, pensa que não e não sabe nada. O Tarifa está aqui, lá, Mato Grosso do Sul. É necessário o povo conhecer a própria história da cidade. Nosso querido Antônio Rosa está aqui. Grande abraço, amigo. Abraço, Antônio Rosa. Gustavo, lá de Minas. Que bacana, estou adorando. Doutor Abel Martínez. Martinez, o pessoal chama de Martinez, mas o certo é Martínez. Boa noite. Lindas histórias mas pertencem só ao passado? É a pergunta dele. Qual o legado? Onde estão os que realmente amam São Gonçalo? Não acham que São Gonçalo perdeu muito? A história é linda, mas a realidade hoje é outra. Esse é o espanhol mais gonçalense que eu conheço na vida, hein? Professora Aline Serra, radiologista também, parabéns, excelente live. O nosso Sérgio Toledo, doutor Sérgio Toledo, Rio Alcântara é tributário do Guaxindiba na cartografia. Na cartografia permite sustentar o que o professor fala. Então, quer dizer, já que o Rio Alcântara é tributário do Guaxindiba, sustenta-se então que toda a área era considerada Guaxindiba, é isso? Acertei aí, Rui? É isso, é porque é a ideia da bacia hidrográfica, né? Como é que esses rios estão interligados, né? E fazendo essa grande região do Guaxindiba, né? Perfeito. Mas vamos lá, Gonçalo Gonçalves, continuando. A importância dele, Rui, ele foi realmente importante ou só foi citado porque era homônimo de São Gonçalo, ou porque criou a capela em nome do santo, que era protetor dele? Como é que é isso? Que depois descobriu que nem santo era beato ainda. Até hoje, né? Até hoje. Mas é santo pela devoção, né? Mas o Gonçalo, ele durante muito tempo, como eu te disse, né, ele ficou como um nome citado nos livros de história da cidade, como aquele que recebeu a Sesmaria, criou a capela e a partir dela surgiu o município de São Gonçalo, né? Então, ele tem esse papel atribuído pelos historiadores, apesar dele não ser o primeiro a ocupar as terras do lado de cá, no território de São Gonçalo. Ah, não? Não. A família do Antônio de Maris fundou um engenho em Neves antes do Gonçalo Gonçalves, né? Então, o Antônio de Maris é um personagem interessante também, porque ele é um dos personagens do José de Alencar no livro Guarani, né? Ele seria o pai da mocinha raptada lá pelo índio, né? E aí um dos que é flechado lá e morrem lá pelos índios. Mas como
a história usa, né, a vila como centro, né, essa região do centro de São Gonçalo, né, como sendo o núcleo original do município, então o dono das terras era o Gonçalo Gonçalves. Então daí vem a importância desse personagem para a história de São Gonçalo. Uhum. Que esse ano, se não fosse essa situação toda da pandemia, a gente estaria fazendo um evento alusivo lá na Matriz, alusivo aos 400 anos de morte dele, né? Esse ano a gente tem registros que ele... A gente não sabe ao certo quando ele morreu, mas a gente tem o registro da data do testamento dele, que foi em 1620. Então a gente usa essa data como a data alusiva, né, à morte dele. Então esse ano a gente estaria aí celebrando essa efeméride, né, para a cidade, né? Certo. E vai ser celebrado ainda? Pretende fazer realmente essa celebração ainda? Quando tudo isso passar, né? Sim. A gente pretende... Nós tínhamos feito um programa muito legal com a orquestra municipal, íamos ter ali uma apresentação da orquestra, nós íamos ter declamação de poesias de autores da cidade e de autores portugueses, íamos ter também o lançamento de um livro, né, contando a história do Gonçalo Gonçalves. E um livro que tem uma surpresa, vou fazer mistério. Mas não faça isso, o Gilvan chega a se coçar, o Gilvan lá chega a se coçar. O Rodrigo Bonioli, o meu querido Rui Aniceto, ele coloca aqui, professor Rui, li em alguns lugares que em São Gonçalo ocorreu a primeira corrida automobilística nacional em 1909, você confirma, Rui? Então, a corrida de 9, ela durante muito tempo foi, né, considerada a primeira corrida de automóveis do Brasil, da América Latina. Parece que foi a segunda, né? Então, a primeira da América Latina não foi, né? E no Brasil também não foi a primeira, porque em 8 teve o Circuito Gávea, né? Teve uma corrida anterior. Mas a de São Gonçalo, de 1909, foi a primeira oficial, foi a primeira organizada pelo Automóvel Clube do Brasil. A outra foi organizada pelos próprios corredores. Então, por isso é que essa de 9 é considerada a primeira corrida oficial no Brasil. E por isso que o Rodrigo está dizendo aqui, ó, eu li no ano 1909, ocorreu em São Gonçalo. Na época, era governado São Gonçalo pelo coronel Joaquim Cerrado, né? Rua Coronel Cerrado, era o Joaquim Cerrado. A primeira corrida automobilística nacional. Mas não é não, viu, meu querido Rodrigo? É a segunda. Tá? É a segunda. Então, entre os dados que você colheu aí, que eu respeito, mas o que o nosso querido, deixa eu ver se eu acerto, não errei, é aqui, ó, que o Rui aqui do lado está falando, eu acredito mais nessa do Rui. A Aline Serra diz aqui que o povo gonçalense precisa conhecer melhor a sua história, a população precisa se apaixonar pelo município, só chegaremos a algum lugar com a ajuda de todos. Eu concordo com a Aline Serra, não é verdade, professor? É verdade, Frederico. É verdade, porque a história não é que a história dê rumo para a vida da gente, né? Mas a história, ela pode quebrar uma coisa que em São Gonçalo a gente vive, que eu costumo dizer, que é uma síndrome do patinho feio. A gente tem aquela síndrome do patinho feio, né? Tudo em São Gonçalo é feio, é ruim, não existe. Esse é um discurso muito comum. E quando a gente começa a conhecer melhor a cidade, a gente vê que esse patinho não é tão feio, que ele pode se transformar em uma coisa muito melhor do que ele é. E a história tem um papel a contribuir nisso, né? Informar cidadãos, né? Aqueles que possam intervir, atuar na transformação da cidade, né? Da urbe, né? O Ulisses Soares está aqui. Boa noite. Boa noite, Ulisses Hermeli Soares. Tudo bom com você? Foi um prazer estar aqui. Mas vamos em frente, então, Rui. Então, São Gonçalo é a capela de São Gonçalo da Amarante,
surgiu realmente às margens do rio Emboaçu, que era Suaçunhão, não é isso? E Isso. virou Emboaçu, tornou-se Emboaçu. Então, a capela sempre foi ali onde está a matriz. Agora, eu já conversei até com o Sérgio Toledo a respeito disso, com algumas pessoas, Elter Barcelos também. Então, aquela área ali é uma área muito de cemitério. Havia um cemitério indígena ali mesmo, Rui? Olha, o Frederico, assim, o Sérgio até comentou isso na live dele, né? Foi. Depois eu conversei com o Sérgio. O que eu conheço, né? Não vou te afirmar que não exista, mas o que eu conheço é que havia o cemitério paroquial. Paroquial. Né? Ali, o cemitério paroquial. Porque era costume nas igrejas, quando você construía o templo, no interior das igrejas eram enterrados os fidalgos, né? Certo. As famílias importantes, né? Esse pessoal tinha o espaço ali, porque até para morrer tinha hierarquia, Frederico. Até para morrer tinha isso, né? Então, aqueles enterrados dentro da igreja eram aqueles que estavam mais perto de Deus, né? Então, por isso, os mais importantes buscavam o enterramento dentro da igreja. E o povo era enterrado no cemitério paroquial, que normalmente era nos fundos ou na lateral da igreja. Certo. Né? Uma das coisas que a gente defende, né, a partir desse trabalho lá na Matriz, é que a primeira capela ela foi construída voltada, a frente dela voltada para o morro. Né? A frente dela era... porque se a gente observar o estilo arquitetônico dos fundos da igreja, você percebe todo um detalhamento que era de fachada, não era de fundo da igreja. Não era de fundo. O fundo normalmente é uma parede lisa. Uhum. E ali na matriz, não, você tinha um óculo, você tinha todo um trabalho ali. Então a gente defende que a capela do século XVII, ela era voltada para o morro. No século XVIII, quando ela é ampliada, e aí você tem aquela parte toda que é a nave central, onde tem os altares laterais e a fachada hoje, né? Uhum. Aí ela é virada para o que hoje é a frente dela, né? Aí você acaba com uma parte do cemitério, porque aí você avança com ela, e o cemitério fica no entorno e na frente da igreja. Tanto que quando o pessoal faz obra ali na escadaria, né? Quando a prefeitura faz o ajardinamento, essa coisa toda, de vez em quando parece um ossinho. Alguns ossos por ali, né? Puxa vida. É desse cemitério que só foi extinto no século XIX. Quer dizer que os fundos era para onde hoje é a rua... oh, meu Deus, Coronel Moreira César. Moreira César, exato. Nossa, exato. Mãe do céu. Aprendizado. O Tarifa está perguntando aqui, Carlos Tarifa, a pergunta ao professor Rui. Muito morador não sabe a história de São Gonçalo. Há pessoas vivas para comprovar a cidade? Ou seja, as coisas da cidade, né? Sim. Muita gente, né? Assim, a gente tem toda essa história do século XX de São Gonçalo, a gente vem registrando pelas memórias, né? Você mesmo falou de um personagem super importante para essas memórias, que é o professor Elter Barcelos. Sim. Né? O Elter nasceu na década de 30, né? Então tem muita história aí desde então para contar, né? E a gente já fez uma série de entrevistas, né? E são os nossos guardiões da memória, né? São pessoas que a gente tem que ouvir, tem que registrar as suas histórias e também correr atrás da documentação, né? Dos jornais. O jornal é uma fonte preciosa para a gente pensar a história da cidade, né? Ainda você consegue muitos jornais antigos para poder pesquisar, a Biblioteca Nacional tem material? A Biblioteca Nacional tem...
um jornal, por exemplo, que é super importante para a gente pensar a história da cidade, uma parte desse jornal está na Biblioteca Nacional, que é o jornal A Gazeta, o primeiro jornal fundado pelo Belarmino e Pelo pelo Abílio, Belarmino né? e pelo irmão, né? Pelo Abílio José de Matos. Belarmino Matos Isso. e Abílio José de Matos. E depois o Belarmino funda o São Gonçalo, né? Tem exemplares do São Gonçalo na Biblioteca Nacional, mas a coleção do jornal São Gonçalo está aí com o jornal, né? E é uma fonte importante, né? Então, e existiram vários outros. Eu acho que a gente precisa fazer uma história da imprensa em São Gonçalo para registrar todos esses jornais que já existiram e que contam também a história da cidade nesse século XX, né? Pois é, nós temos que ver lá no colégio que eu trabalho, Colégio Nossa Senhora das Dores, tem muita coisa lá também, muita coisa antiga da história de São Gonçalo, hein? Que de repente vale a pena ver. Mas olha, aqui a informação é grande, não dá para aparecer a gente, Rui, mas olha só, o Gustavo gostaria de saber do professor Rui se essa informação procede. Alguns historiadores contam que a cidade de São Gonçalo teve seu marco original a partir da capela que deu lugar hoje à Igreja Matriz de São Gonçalo do Amarante. Outros contam que a primeira capela foi construída em Guaxindiba e que depois de demolida foi transferida para o local atual. Acho que a gente já falou sobre isso. É certo que a capela foi elevada à categoria de paróquia em 1643 e o primeiro pároco só tomou posse em 1647? A pergunta aí do nosso Gustavo. Então, a gente já Vai ter que ter falou sobre memória. essa questão Da transferência ou não. da transferência ou não, né? Eu sou um dos historiadores, mas existem historiadores que defendem que era lá em Guaxindiba mesmo, né? Mas eu defendo que a capela é a matriz, né? A capela é Rodrigo ali, Bonioli também. né? E a capela a gente não tem aí a data precisa de erguimento, mas a data de criação é 1644. Foi dia 30 de dezembro de 1644. E aí é um processo, porque ela era criada pelo prelado do Rio de Janeiro, que era uma espécie de bispo, mas ainda não tinha o título de bispo, que era o neto do Antônio de Maris. Era o Antônio de Maris Loureiro. Então foi um membro de uma família gonçalense que cria a freguesia de São Gonçalo, que foi o Antônio de Maris Loureiro. Né? E aí, só em 1646 é que você tem a confirmação da criação da capela pelo rei de Portugal, e aí você tem o alvará definitivo. Bom, primeiro ela é provisoriamente criada, depois ela é uma freguesia definitiva, e o primeiro pároco ele assume nesse momento aí. Então, as datas eu não tenho todas de cabeça certinho, não. Mas a primeira eu sei que é 44. 44. A Valéria Grandim, né, que eu prefiro chamar de Grandã, mas do Centro Educacional Raul Veiga, dar um abraço na Valéria, na Mariotina, o pessoal todo, Vinícius, o pessoal todo do Centro Educacional Raul Veiga. Boa noite. Como é gratificante saber um pouco mais de nossa querida cidade. Obrigada, professor de Frederico e Rui, por dividirem conosco os seus saberes. Precisamos de mais momentos como este. Percebo, infelizmente, que sabemos pouco. Você tem toda a razão, Valéria. Nós sabemos muito pouco. O Ulisses Soares, no passado, Rui, a região da matriz de São Gonçalo era chamada de vila. Será que o município teve início aí? Com você, chefe. Até hoje ainda, alguns mais velhos, né, algumas pessoas mais velhas, por costume familiar, chamam esse trecho que vai do Zé Garoto até o Rodo de São Gonçalo de vila. Né? Por ser aí que foi a sede administrativa, né? Certo. O primeiro órgão público criado no território gonçalense foi a Igreja Matriz, porque foi no período colonial, né? E naquele momento
a igreja e Estado estão juntos. Então, a igreja era uma espécie de braço do Estado do lado de cá, né? Era onde você registrava os nascimentos, registrava os óbitos com os registros paroquiais, né? O pároco ele recebia um salário do governo português. Certo. O dízimo que era pago na igreja não ficava na igreja, ia para o governo, né? Então, nesse sentido. Então, no entorno da matriz vai se formando um primeiro arraial, um núcleo, que vai formar a sede do município de São Gonçalo hoje, né? Muito bem. O Rui, olha aí, João Vieira, do Instituto Histórico Geográfico Itaboraense, presente. Que beleza, hein? O Que nosso beleza. vice-presidente. E olha, ele diz aqui, marcos da Sesmaria foram encontrados em São Gonçalo? Foram encontrados marcos da Sesmaria em São Gonçalo? João é um aficionado pelos Marcos de Sesmaria. Ele já encontrou Marcos de Sesmaria na cidade do Rio de Janeiro. É mesmo? Né? E consegue? É... Bom, tanto consegue que ele conseguiu, né? Ele conseguiu. Meu Deus. O Sérgio tem uma hipótese, né, de onde existe um marco de Sesmaria, né? A gente tem que esperar passar essa pandemia para fazer uma expedição a esse lugar para a gente ver se localiza esse marco aí. Talvez seja da Sesmaria do Gonçalo Gonçalves, inclusive. Quem sabe, hein? Quem sabe, que maravilha. Tomara. O meu querido doutor Valmir Rodrigues Dias, ele diz o seguinte, o historiador Jorge César Pereira Nunes, que é seu amigo também, Rui, em seu livro sobre a Igreja de São Gonçalo, a mudança da capela para o local atual foi uma determinação de Dom Pedro I, porque a antiga também ficava na beira do caminho e determinou a mudança para o elevado onde é hoje. Isso é a posição do Jorge. Do Jorge, mas defendida pelo Valmir. Sim. O Jorge é um grande amigo, também um pesquisador exímio, né? Um pesquisador fora de série. Ele ama fazer isso. Ele ama meu consultor. Isso. É seu consultor, né? Quando eu faço alguma coisa, eu mando para o Jorge para ele ver, né? E a gente conversa muito sobre tudo, né? Da história da cidade, né? Infelizmente, a gente não está podendo tomar o nosso café mensal. Todo mês eu marcava com o Jorge um café. Jorge não sai de casa para nada. Agora não. Agora não. O Sérgio Toledo diz aqui, sou testemunha do local exato. Ele conhece a Sesmaria, sabe o que é, hein? Então, ora. O Ulisses diz aqui, eu sou velho. Eu sou o velho que fala da vila. Olha aí, ó. E o Gustavo Gil está aqui. Muito bacana. Muito obrigado, professor Rui. E as coisas estão se sucedendo. Não. Será que a gente encontra mesmo esse marco? Será que Sérgio Toledo tem mesmo esse marco? Sabe onde está? Meu Deus. Como é que se encontra um marco desse, Rui? Marco de Sesmaria de 1600. Pode ter sido até o próprio Gonçalo que demarcou as terras dele, né? Porque ele era esse funcionário, ele era o medidor, né? Uhum. Ele acompanhava o tabelião na definição ali das fronteiras de cada propriedade, né? Então pode ser um marco fixado. O marco normalmente eram grandes pedras com algum sinal para demarcar até onde ia ali aquela propriedade X e aonde começava a outra propriedade, né? Uhum. Então, algumas pedras têm sido encontradas como marcos, né? Um registro de marco de Sesmaria que foi encontrado aqui na nossa região foi encontrado pelo Salvador e pelo Molina. Salvador Mata e Silva e o Evadir Molina, que seria um marco de Sesmaria ali que dividiria o Barreto, a fazenda Barreto do Engenho de Neves. Então eles registram uma foto no livro São Gonçalo do século XVII, se não me falha a memória, né, que eles teriam localizado esse marco. Então é possível que exista, né? Tanta coisa. A gente acha que São Gonçalo não tem nada, mas tem muita coisa.
né? Muita coisa se perdeu, mas muita coisa está aí e pode ser descoberta. E isso é um pode trabalho ser fascinante. revivida, revista, né? Pode ser revista. O Carlos Tarifa, bem que o professor Rui podia mostrar fotos que comprovam o local, hein? Tem algum site que você possa, que a gente encontra isso? E que eu ponho aqui. Se você me disser, eu ponho no banner. Olha, o Frederico, a gente está com. Nós temos um site e a página do Memorial da Matriz da Igreja Matriz de São Gonçalo. Né? Eu agora não vou lembrar. Não vai lembrar, não. Não vou lembrar direitinho, não, mas se pesquisar Memorial da Igreja Matriz de São Gonçalo, a gente tem disponibilizado no Face e na nossa página essas pesquisas que estão sendo feitas, né? A gente está começando a fazer alguns vídeos sobre a história da cidade também. Então, isso tudo está indo para a página do Face. Fizemos um vídeo sobre o Corpus Christi. Então, olha aí, eu já botei para vocês verem. Memorial da Matriz de São Gonçalo. Procura lá no Google que vocês provavelmente acharão, tá certo? Vamos ver quem mais está entrando aqui. O Rodrigo, a Edilamar falou aqui, meu amigo Homero Guião sabe muito de São Gonçalo. Verdade, né? Verdade. Professor Homero é uma das... Rodrigo Bonioli, pessoal, estou deslumbrado com toda essa história do professor Rui. Quero o contato dele e a de historiadores que escreveram e estudam a história do município. Eu gostaria muito de saber mais sobre a nossa história. É só ir na UERJ, né? Legal, legal. Não é? Então, Frederico, a gente com essa parceria com a Matriz, né? A gente criou o memorial. Nós temos também a página do grupo da UERJ, que é o História de São Gonçalo.pro.br, né, que é a página em que a gente tem toda a produção que a gente fez esses 20 anos de existência do projeto, ela está lá. É História né? de São Gonçalo. .pro, pro, de professor. Certo. .br. Isso. Posso botar isso aqui para todo mundo ver, não posso? Pode. Então, lá vai. O site foi reformulado. Vê se é isso. É isso mesmo. Olha aí, olha aí, Diogo. Tá bonito. O Diogo não. É parente dele, é Bonioli também. Rodrigo Bonioli, é parente também. Então, olha aí, gente. E a gente está sempre fazendo alguma coisa, sempre divulgando algum trabalho, então a gente está aberto ao diálogo sempre, né? Nelson Carneiro, boa noite, Frederico e ao Rui, parabéns, beleza, Nelson. Obrigado. Nelson, eu mandei uma mensagem para o seu zap, viu? Estou triste, mas não tem muita saída, não. A Bia Neves está aqui entrando também, boa noite, Bia, valeu. O Rodrigo Bonioli dizendo aqui, sou irmão do Diogo Bonioli. Tá boa, gente. Irmão do Diogo, é gente boa pra caramba. Mas é isso aí. Então, quer dizer, nós estamos vendo, existe marco da Sesmaria. Você já chegou a ver algum marco? Não, né? Ainda não. Não. Não, você não. O Sérgio é que é o caçador de marco. Isso. Tá e certo. Ele está me devendo a essa expedição. A gente vai marcar. Ixi, meu Deus do Sérgio, tu tá ferrado. O Rui, quando cobra, ele cobra mesmo. E eu quero agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando, né, o nosso trabalho, dizer que para vocês que nesta quarta-feira, aí Nelson, você vai ficar muito zangado comigo, mas eu não tenho saída. Quarta-feira, dia 22, nós vamos conversar com professores, alguns que são até pais de alunos, sobre a loucura que é aula online. Tá? Então, nós vamos conversar com eles, muita coisa que a gente precisa conversar, muita coisa triste, muita coisa preocupante, agora tem muita coisa para rir também, né? Na quarta-feira, dia 22, às 20 horas, a gente vai falar sobre isso. O Ulisses, meu querido Rui, sobre objetos de arte sacra, muitos estão perdidos ou falta um local para expor? São muitas relíquias valiosas, também depende do que você chama de valiosa, né? Então, nós, quando fizemos
quando a gente começou esse trabalho lá na Matriz, uma das propostas que nós apresentamos ao padre era a construção de um espaço para a exposição desse acervo da Matriz. Está em live, filho. Estou no Facebook. Pode seguir. Então, desculpa, é que meu filho está tocando aqui. Os meus também estão aqui perto. Que bom. Eu estou aqui escutando o barulhinho deles, né? Tá certo. Então, a gente criou o memorial, que é um espaço de exposição. A gente conseguiu reunir no memorial um conjunto de objetos sacros lá da Matriz, né? A gente tem imagens do século XVIII, temos imagens do século XVII, porque as imagens antigas, né, do século XVII da Capela da Luz estão lá na Matriz por questão de segurança, porque a Nossa Senhora da Luz foi roubada e depois foi recuperada, né? E aí, desde então, ela ficou lá na Matriz, está no memorial. Ela, o São Gonçalo e a Santa Edviges, que tinham lá, estão lá com a gente. E temos paramentos que foram do Padre Eugênio, do Mônsenhor Rocha, livros, né, do Mônsenhor Barenco, livros dos antigos párocos, objetos litúrgicos. A gente tem um acervo que não é grande, mas é um acervo muito interessante, significativo para marcar. Fizemos uma exposição logo no início sobre arte sacra. Foi uma exposição bem legal. Dentro da igreja, tivemos logo, nas 2 primeiras semanas, mais de 600 pessoas visitando a exposição. Foi muito legal. O João Antônio Vieira, do Instituto Histórico de Itaboraí, eu vou com o Sérgio nos Marcos das Seis Marias. Isso, é só ele convidar. Aí, Sérgio, sobrou para você, hein? E ele mesmo diz o seguinte: e o retábulo que sumiu da capela da fazenda do Colubandê? Sérgio reclama um bocado disso. Ninguém tem ideia, né? Até tem suspeitas, né, de quem tenha roubado, das tentativas de venda, do retábulo, né? Mas hoje a gente não tem mais essa noção do que foi feito, né? O que acabou sendo feito com a Fazenda Colubandê foi um crime contra o patrimônio, né? Um crime. Concordo com você. O Ulisses, imagens da Fazenda Colubandê, de repente tem lá naquele site que a gente passou agora, hein? De repente tem lá naquele site que deixa eu ver, esse aqui, ó. História de São Gonçalo.pro.br. Tem não? Tem não? As imagens originais, a de Santana e de São Joaquim, que eram da capela, hoje estão com o IFAM. Estão no acervo do IFAM. E quem conseguiu localizar essas imagens foi o João Carlos de Figueiredo, o neto de um dos últimos proprietários da fazenda, né? E que ele conseguiu localizar numa coleção particular, mas que era do IFAM, né? Porque quando a igreja foi tombada e os elementos sacros foram para o Museu de Arte Sacra, né, sob os cuidados do IFAM, e depois foram roubados, e ele conseguiu localizar e voltaram para o IFAM. Nossa. Porque teve uma época que falaram que a Santana do Colubandê tinha sido dada pelo Fernando Henrique ao Papa na viagem, quando João Paulo II esteve no Brasil. Tinha surgido toda uma polêmica dessa, mas não era a do Colubandê, não. Não, né? O Gustavo justo está aqui, muitas relíquias que devem ser mesmo preservadas, parabéns. Ulisses também diz aqui, parabéns pela iniciativa. Está chegando um camarada aqui que é filho de alguém que você conhece, é o Frederico Oliveira Carvalho, meu filho, boa tarde. O cara está atrasado, é boa noite já, viu, filho? Mas tudo bem, beijo, fica com Deus. A Líbia aliás, Ulisses Soares diz aqui, vou pesquisar. É bom que a gente vai, começa a mexer com uma coisa com outra, daqui a pouco a pessoa se interessa e vai catar um pouquinho. Você vê, o próprio Carlos Tarifa, lá em Mato Grosso do Sul, não está interessado na história de São Gonçalo? Ora, essa. Boa noite, professores Frederico Carvalho e Rui Aniceto. É a Líbia Ribas Moraes. Minha mãe morou numa casa no Gradim. Especulava-se que havia pertencido à família imperial.
A casa foi demolida para a construção da estrada. Será que Dom Pedro realmente fez escala em São Gonçalo em suas idas a Petrópolis? A gente tem registros da passagem da família real portuguesa, né, do Dom João, por exemplo, né, indo para quando ele ia para Maricá, né, quando ele foi para Maricá, tem registro dele passando por São Gonçalo. Tem registros aí da nossa família imperial, Pedro I, Pedro II, da Imperatriz aqui em São Gonçalo. Não com residência, né? Eles vinham, se hospedavam, e um daqueles que hospedou, por exemplo, Pedro II e a Imperatriz e a Princesa Isabel foi o Barão de São Gonçalo, né? Lá no Engenho Novo, né? Há registros da princesa e do conde de lá e tudo mais. Então a gente tem alguns registros do pessoal da nobreza passando por aqui também. Entendi. Peraí, não entendi, não. A Ana Luz mandou uma coisa aqui, mas eu não entendi. O Júnior Santos está rindo aqui, que eu falei que não é boa tarde, não é boa noite. Há 3 dias, conheço esse famoso Rui, adorei. Rui, te conhece. O Valdemar Henrique, um dia, quem sabe, você possa realizar uma live sobre o tema genealogia e genética. O que estas duas ferramentas podem dizer muito e complementar a história de uma cidade. É uma, né, Rui? A gente pensar numa coisa dessa, acho interessante. Muito legal, muito legal. O Carlos Tarifa, na cidade tem prédios tombados pelo patrimônio histórico ou prefeito ou algum órgão público, Rui? Tem alguma coisa tombada oficialmente em São Gonçalo? Nós temos, por tem exemplo, tombado a própria... que já botaram abaixo, né? Depende da noção de tombamento, né, Pedro? Pois é. Então, a própria Fazenda Colubandê, ela é tombada pelo IPHAN, né? E ela, como exemplar arquitetônico, ela é super importante para a obra do Niemeyer, por exemplo. O Oscar Niemeyer, ele diz que a inspiração daquelas colunas no Palácio da Alvorada, lá em Brasília, se deve às colunas da Fazenda Colubandê. Uhum. Né? Ele faz essa associação. Né? Então, o Gilberto Freire coloca uma foto da Fazenda Colubandê como exemplar de casa colonial. Né? Então, a gente tem um bem colonial super importante como a Fazenda Colubandê. A Capela da Luz, ela é tombada também, ela tem um tombamento municipal. A nível estadual, a gente tem a Fazenda do Engenho Novo, lá do Barão de São Gonçalo. Tadinha da Fazenda do Engenho Novo. Tadinha da Fazenda do Engenho Novo. Também foi outra barbaridade que aconteceu. Crime dos crimes também. Sobre a Fazenda do Engenho Novo, o professor Marcelo Guerra, lá da faculdade, ele vai lançar esse ano um livro de um seminário que nós fizemos há uns anos atrás. Depois eu mando o convite para você. Né? E eu tenho lá um texto também falando um pouquinho da história daquele patrimônio, como é que foi patrimonializado. Então, assim, existem, né? A nível municipal ainda, as estações ferroviárias foram tombadas por lei municipal. Estão tombando todas. Estão tombando todas. Exatamente. Só o tombamento legal, ele não garante a preservação do bem, né? Então, a gente tem que ter o tombamento, né? E tem que ter uma política de preservação, né? Por isso que eu digo, Rui, a cidade mais progressista não é aquela que mais constrói, mas é aquela que mais conserva. Eu parto desse pressuposto. Entendeu? Já pensou se a gente tivesse que destruir a Torre Eiffel e reconstruir uma outra? Não, é melhor você conservar a Torre Eiffel, porque ela fica bonita o tempo todo. Concorda comigo? Exato, é isso, né? São essas marcas que a gente precisa manter na cidade, né? O Rodrigo Bonioli, professor Rui, o prédio em que está localizado o colégio M3, antes da pracinha do Zé Garoto, aquilo ali é margem do Imboaçu também. Ele tem um estilo histórico
tem alguma ligação com Gonçalo Gonçalves? É a pergunta dele. Não com Gonçalo, mas ali era a residência de um personagem também importante para a história da cidade, que foi o Clemente Souza e Silva. O Clemente, ele foi o primeiro vice-prefeito do município de São Gonçalo. Né? Ele foi eleito na eleição do Lavoura. Ele e o Lavoura foram eleitos ali na década de 50, né? E ele foi o primeiro a ocupar esse cargo de vice-prefeito. Tanto que tem uma rua ali com o nome dele, né? Clemente Souza e Silva. Exato. Tá? Exato. O nosso querido João Antônio Vieira, o restauro da Fazenda do Engenho Novo, do Barão de São Gonçalo, parou por quê? Olha, Frederico, eu não diria que aquilo foi um restauro, sabe? O que o Iterge fez ali foi a construção de um galpão alusivo à fazenda que havia antes, né? Porque da forma como estava, era melhor que as ruínas tivessem sido consolidadas para preservar a história, né? E aquele galpão que foi feito em cima tivesse sido construído um pouco atrás, né? Mas tudo parou ali por conta das mudanças no governo do estado, né? E também pela situação própria ali da região, né? É muito difícil, né? É uma região difícil, né? Não é de um acesso assim tão simples. O Fabrício Rodrigues da Silva, esse cara, para mim, tem uma importância absurda, sabia? Porque o pai dele fez história em São Gonçalo. O Fabrício, ele é filho do grande jornalista Assuérez Barbosa, nosso saudoso Assuérez Barbosa. Então, e eu tenho uma entrevista histórica com Assuérez, da ida dele ao exterior, conhecer a Venezuela, já na época de Maduro, e vou te contar, hein? Tem gente que não acredita, mas em Assuérez eu confiava e confio. Boa noite, professores Frederico e Rui Aniceto. Assistindo aqui de Manaus. Parabéns pela belíssima aula. Ele mora lá no Amazonas, né? Então, está aqui feliz. O Nelson Carneiro pergunta sobre o palacete do Mimi, na Estrela do Norte, ele era tombado, Rui? Não era. Tombaram o palacete antes dele ser tombado, né? Mas Sei. era um prédio super importante para a história da cidade. Quer dizer, primeiro deram um tombo para depois tombá-lo. Não chegou a ter projeto, porque já não tinha mais prédio, né? Já não tinha mais o prédio. Já então acabaram. Não tinha... É muito triste passar por ali e encontrar isso, viu? Júnior Santos aqui. Dizem que o Salgueiro, aqui em São Gonçalo, também foi uma grande fazenda e que o proprietário também se chamava Salgueiro. Seria isso verídico? Pergunta o Júnior Santos. Pode ser, porque muitos dos loteamentos eles registram o nome da fazenda original, do antigo proprietário, né? Por exemplo, o Clemente Souza e Silva, o Rosendo Rica Marcos eram loteadores, um do Rocha, outro do Galo Branco, né? Então, assim, que eram a origem... É o nome dele. O CIEP, onde é o polo do CEDERJ, né? Ali lá no Gradim, né? Então, assim, muitos dos bairros que hoje compõem São Gonçalo, eles têm a sua origem nas fazendas e mantiveram os nomes, né? A Trindade, o Boa Sul, são exemplos, Mutuá, são exemplos desses bairros que perpetuaram aí o nome das antigas fazendas, né? Entendi. A Grace Dias, que não é a Grace, é a Gabi. Oi, tio, é a Gabi. Quem é a Gabi? A Gabi estuda com meu filho. Tá. Então tá, já é a Gabi. Olha a Gabi aí, que beleza. A Gabi entrou para assistir a live também. Ulisses, as estações ferroviárias do município são aos poucos apagadas. Tão importante no transporte e comércio entre municípios, e eram mesmo, né, o Rui? Elas tinham uma importância muito grande, não tinham?
A ferrovia, ela era, no final do século XIX, boa parte do século XX, era o principal meio de transporte de pessoas e de mercadorias, né? Nós tínhamos duas linhas ferroviárias em São Gonçalo, né? A Estrada de Ferro Maricá e a Estrada de Ferro Aquela Leopoldina, cujos né? Que trilhos, era a Maricá, aquela cujos trilhos foram retirados assim da noite para o dia. os trilhos, os dormentes, né? Todo Tudo. esse material, né? Que era super importante. Além de ser um principal transporte durante muito tempo, era um lugar onde você tinha uma estação ferroviária, você acabava formando ali um núcleo, né? Porque ali, junto à estação, você formava um comércio, né? Um botequim, um bar para alimentação, né? Então você ia formando ali naquela região casas residenciais. Então, se você perceber todas as estações, onde tinham as estações ferroviárias de São Gonçalo, hoje são os centros de vários bairros, né? São essas regiões, né? O Júnior está aqui dizendo que foi interessante sua resposta sobre Salgueiro, agradeceu. O Gustavo está dizendo aqui que live rica de cultura. Parabéns, estou amando. Olha aí, tudo por causa do professor Rui. E o João Antônio Vieira está dizendo que tem que ir lá na Fazenda do Engenho, hein? Tem que estar na Fazenda do Engenho para poder ver como é que as coisas estão Vamos acontecendo. marcar. O João gosta de umas aventuras assim. Gosta, né? É o, Bota a mochila nas costas. É o português mais itaboraiense que eu conheço. É português ele? Beleza. Meu caro Rui, nós estamos chegando ao final da nossa live de hoje, né? E você acrescentou muito nessa live, você acrescenta sempre, mas você acrescentou muito nessa live. Deixa eu só... Tem uma perguntinha aqui do Ulisses. Ó. Vocês sabem que eu achei o túnel da ferrovia Maricá-Niterói? Você conhece, Rui? Não conheço. Não Não, conheço. eu também queria Legal. conhecer. Esse túnel eu queria conhecer. O Nelson está dizendo aqui a origem do bairro Maria Paula na Fazenda Maria Paula. Pois corroborando o que você tem colocado, né? As pessoas mantêm, né, o nome. Uhum. O Carlos Tarifa, os exércitos de separadores que abriam estradas viam o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais para ajudar os brasileiros. Em 1826, não lembro, aqui era Fazenda Jardim, no Mato Grosso do Sul. Quer dizer, outro exemplo que o Carlos Tarifa agora está passando para a gente. Legal. Mas voltando, então, Rui, eu queria deixar esse momento para que você passasse para a gente alguma impressão, algum recado, momentos finais da nossa live, já agradecendo a você de início e agradecendo a todo esse plantel de pessoas que está nos acompanhando com tanto amor, assim, por exemplo, como Marcelo Almeida agora, que vem, a Fazenda Engenho Novo é linda, sempre vou lá de bicicleta, um lugar que merece atenção. O Gilvan Carneiro da Silva, nosso querido Gilvan, parabéns, brilhante live. Então, é sua agora, Rui. Prometo não interromper. Frederico, que isso, Frederico? Você é o chefe, você que manda, meu cara. Sou bem pequenininho. Quer dizer, largo, mas pequeno. Eu que te agradeço, Frederico. Para mim sempre é um prazer poder falar sobre as pesquisas que a gente realiza, né? Já tem algum tempo que a gente tem esse trabalho, né? Lá na UERJ, o grupo de pesquisa existe desde 96 e eu desde 98 faço parte dele. Então já são aí mais de 20 anos de trabalho que a gente tem. E é o nosso espaço, né, de interação com a cidade, né? Uma coisa que eu sempre escuto muitas vezes é essa história de que a universidade está longe da cidade e tal. O meu esforço é sempre estar perto, né? Estudando a história da cidade, participando dos movimentos, das associações, né? Dessa vida da cidade, porque eu acho que a história não é aquela coisa de gabinete, sabe? A história ela tem um papel social.
E o papel social da história é fazer com que a gente possa refletir sobre o nosso tempo, pensar como foi, refletir como o nosso tempo é, e pensar que a gente pode transformar esse lugar. A história nos ensina que o homem não é fatalista, né? Tudo vai ser como sempre foi, como sempre é, né? Então, eu acho que quando eu tenho essa oportunidade de estar desenvolvendo um trabalho, é sempre nesse sentido de fazer pensar e fazer pensar que a gente pode mudar São Gonçalo, né? Fazer com que essa cidade possa ser uma cidade melhor para todos os cidadãos. É E eu isso, tá, sou meu amigo? testemunha de você por aí, pela cidade, porque eu te encontro sempre no centro da cidade. A gente se encontra, via de regra, no centro da cidade, você levando criança para o colégio. Não é? Sempre. Sempre faz parte. Estou eu indo para o Cinep e você indo para levar as crianças para o colégio. O Carlos Tarifa está dizendo aqui uma verdadeira aula de história. E realmente, Tarifa, é gente da gente muito boa, gente que a gente fica feliz em receber. O Fabrício aqui cumprimentando, o Fredinho, meu filho, bela live. Não acompanhei muito, pois não tive conhecimento sobre o mesmo, mas o que acompanhei eu gostei. Pô, o pai não passa para o filho que vai Não passa para o filho, que Frederico. vergonha que eu passei agora. Júlio Santos, muito bom passar os conhecimentos culturais para nós que ainda somos amadores. Parabéns aos professores, vocês também ajudam a construir um futuro digno e bonito de se ver. Mas esse é o objetivo. O Marlon Ferreira também, parabéns, grande aula, abraços, que maravilha, hein? O João Antônio Vieira, foi o show, que beleza, que bom. E é por isso que a gente está aqui feliz da vida, porque a gente traz pessoas boas, pessoas de São Gonçalo, pessoas que gostam da cidade. Olha, Fredinho não acompanhou porque ainda estava dormindo. Olha, o Júnior já mexendo no Fredinho. Não acompanhou porque estava dormindo. Pois é, gente. Rui, que bom a gente poder falar de São Gonçalo para quem gosta de São Gonçalo. Né? É muito fácil a gente querer construir muita coisa, querer fazer muita coisa, mas é muito mais complicado, dá um pouco mais de trabalho, em compensação, é muito mais vantajoso a gente manter aquilo que a gente tem. Eu não estou colocando palavras na sua boca, essas palavras são minhas. Tá? Em vez de a gente ficar construindo, entrar naquela vibe de construir hospital de campanha, por que as santas, as casas de saúde são as santas, Santa Marta, Santa Marta não, Santa Maria, Nossa Senhora disso, Nossa Senhora daquilo, as grandes casas de saúde que acabaram praticamente, que tem lá a sua estrutura, o espaço não foram bem cuidadas, não foram assumidas pelo patrimônio público para poder fazer alguma coisa e fazer de forma definitiva. Né? Então, é importante que se tenha esse amor. Tá? Por que se destruiu a Praça do Alcântara? Eu vivo falando da Praça do Alcântara. Por quê? Porque é melhor deixar deteriorar para poder mudar o rumo da coisa, transformar num shopping. Por que a Fazenda Colubandê está lá largada? Porque é interessante deixar ela largada, depois qualquer preço paga. Né? Porque ela não é importante, torna-se não importante. Por que o Engenho Novo também, a Fazenda também? Por que as estações de trem é tudo a mesma coisa? Vamos deixar depreciar, depois a gente vê quanto custa, ou quanto vale, ou quanto a gente amealha. Isso não pode acontecer. É essa corrupção, Rui, que depende justamente dos olhos do historiador, que vai dizer aqui, o antes era isso, o durante é isso, o que vocês vão querer depois? Só o historiador vai ter e vai dar a gente essa dimensão. A gente precisa conhecer o que a gente tinha para saber o que a gente tem e desse inventário verificar o que a gente vai querer ter a seguir. A gente tem a mania de dizer assim, eu construí, eu fiz, eu aconteci. Pô, gente, tão bom se você pensasse no povo e dissesse assim,
Olha, não construí, não, mas pelo menos eu dei minha contribuição para que entrasse um balde de cimento, concreto, consertasse lá aquela área, que a coisa funcionasse melhor. A gente cansa. A gente cansa de ver gente que está na política só para aparecer, só para mostrar o nome, para perpetuar. E não é isso, tem que fazer alguma coisa. O Fredinho colocou aqui, estava dormindo não, eu estava terminando minhas atividades escolares. Toma, Júnior, toma! O Carlos Tarifa aqui, amar a cidade é conhecer a história, é verdade, e não fazer dela um escracho, uma lixeira. O nosso querido Valmir, dizendo aqui, curiosidade, o jornalista Francisco de Paula Brito era o amigo da proprietária da fazenda de cana-de-açúcar, que tinha um engenho pequeno, conhecida como a Madama. Vinha visitá-la sempre e acabou que o seu cocheiro da charrete, que era português, casou-se com a mucama da Madama. Aí, Rui, olha como a história está crescendo, hein? Olha como a história vai aparecer. Olha a história dos bastidores aí, ó. Olha aí, ó. Pois é. Gustavo Gil estiveram. O Diego Sena está aqui com a gente. Grande live. Concluir meu ensino médio. Concluir o ensino médio Nossa Senhora das Dores. Hoje sou aluno do Rui na UERJ. Olha aí que maravilha. Ó. Olha aí, Frederico. Para ir, viu? Para ir não, para Gui. Viu, Rui? Pois é, que maravilha. Seja bem-vindo. Que beleza. Isso aí, gente. Amar São Gonçalo, amar o que você faz. Né? Eu adoro trabalhar no que eu trabalho, eu adoro fazer o que eu faço, adoro estar com o Rui, com o Diogo, com o Sérgio e com tantas pessoas que fazem a nossa vida, a nossa história, porque a história não é parada lá atrás, não. A história é dinâmica, ela está acontecendo agora. Nós estamos fazendo história. Nós estamos fazendo história. É diferente. Diego, para você, Diego Sena, ó, na quarta-feira que vem, temos Alessandra, que você conhece, Mariana, que você conhece, professora Cláudia Salles, de espanhol, e professor Marcos Aurélio, também, de português. Estaremos juntos conversando sobre trabalho do professor na pandemia e trabalho dos pais também, porque eles também são pais, também têm filhos e têm que cuidar das aulas. Ô, Rui, você como professor, está dando muita aula em casa também? Olha, Frederico, eu retomei as aulas agora, estou com um curso na pós-graduação, dando aula para um mestrado profissional, que é para professores de história. Dos seus filhos, rapaz, eu falo dos seus filhos. E tenho acompanhado os meus filhos. O meu mais novo está no primeiro ano, ele está sendo alfabetizado online. Caramba, é uma dose. A nossa professora também, Nossa Senhora das Dores, tem sofrido, mas ela é firme, ela é valente. Professora valente. A professora do Bernardo tem se desdobrado assim, eu acho que está fazendo um trabalho excelente nesse momento, da forma como é possível. Da mesma forma que as professoras do meu mais velho, que tem 10 anos, que está no 5º ano, a gente tem acompanhado. Mas é aquela coisa, não é a mesma coisa, né? As crianças estão em casa, veem a casa, não veem a casa como escola, né? A escola entrou na casa, mas a casa não pode entrar na escola, né? Pois então é um pouco isso que a gente vai vivenciando, né? Hoje eu assisti a uma sessão da Comissão de Educação da UERJ, e muita gente não quer que comecem as aulas, né? Tem muita gente com muito medo de que comecem as aulas. Então, vamos depender das autoridades de saúde, primeiramente, para que elas digam se aquele vergalhão aquele arame que estava subindo assim, né? De repente ele consegue fazer aquela curva assim e voltar. Mas, por enquanto, eu acho que nem no platô a gente chegou ainda. Mas nas mãos de Deus. Meus amigos, muito obrigado. Rui, muito obrigado pelo seu carinho. A Papai do Céu, meu muito obrigado pela permissão que nos deu de ter essa live tão boa, tão agradável. E, Rui, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu amor com a gente, porque eu sei que você tem, nós também temos por você, e com essa cidade que foi tão jogada
para o lado, jogada para o canto, que é a nossa São Gonçalo. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, Frederico, pelo espaço e pelas palavras carinhosas, né? Você é um grande amigo, acho que é um grande guerreiro aí em prol da nossa cultura, da educação da cidade, né? Eu faço votos que você tenha tudo de bom, felicidades, e agradecer a esse pessoal que me ouviu, né? A gente fala um pouquinho, né? Pretendendo agora, né? Ainda mais do que eu estou pretendendo agora, né? Eu sou meio doido, mas vamos nós, porque eu acredito. Tá certo? Ok, minha gente, muito obrigado, um abraço grande e até quarta-feira que vem com professores que também são pais e que vão falar um pouquinho para a gente sobre a vida que eles estão levando nessa pandemia. Gustavo está dizendo aqui, vocês são sensacionais. Obrigado, Gustavo. Obrigado ao nosso João Antônio Vieira. Obrigado, Carlos Tarifa, e todos aqueles que estão mais perto da gente. Muito obrigado também. Um abraço e até quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço. Um abraço.